Olá a todos! Na aula anterior, nós aprendemos a realizar a criação de uma linha simples. Nesta aula, que é a aula 3, então nós vamos aprender a desenhar círculos. A função de círculo é muito importante porque ela pode ser usada de diferentes formas, inclusive para realizar mensurações sobre os desenhos. Então, a função círculo é relativamente simples e pode ser acessada através deste ícone, ou nós podemos utilizar a linha de comando digitando a letra C e depois Enter. Quando nós vamos desenhar um círculo, a primeira coisa que nós devemos pensar é no ponto central deste círculo. Da mesma forma como a linha, nós podemos determinar as coordenadas de um ponto inicial ou podemos clicar em um local do desenho para determinar o centro deste círculo. Neste exemplo, eu vou clicar em um ponto qualquer da tela para desenhar o círculo. Vejam que à medida que eu movimento o cursor, a única função que está faltando para desenhar o círculo é determinar qual é o tamanho do raio a ser executado para concluir o círculo. Então, nesse caso, se eu digitar uma distância de 100, por exemplo, no meu teclado, e der um Enter, eu criei um círculo com um centro conhecido e raio de 100 unidades. Se foi 100 metros, este raio terá 100 metros. Se a minha unidade do desenho é centímetros, esse raio terá 100 centímetros e milímetros e assim por diante. Da mesma forma como na criação de linhas, eu pude verificar as propriedades clicando em cima e depois com o botão direito acessando propriedades, aqui nós podemos fazer a mesma coisa. Então, através da geometria é possível verificar as características do círculo, como o raio, o diâmetro que corresponde basicamente a 2 vezes o raio, e as coordenadas desse ponto qualquer. Vou exemplificar a criação de um círculo através da segunda forma, que é basicamente digitando as coordenadas do ponto central e depois criando o raio. Então, para acessar a função círculo, eu digito C e depois Enter. Para digitar as coordenadas, imaginando que as coordenadas sejam 100,5 para x e 100,5 para y, então nós vamos digitar as coordenadas do centro desse círculo. Como o CAD usa o sistema inglês e a vírgula é o que separa o x do y, para números decimais nós vamos ter que usar o ponto como referência para separador decimal. Portanto, para digitar as coordenadas 100,5 para x e 100,5 para y, eu devo, sem clicar no cursor e com a função círculo ativa, digitar 100,5, indicando que é o valor decimal de 100,5, vírgula 100,5, indicando que a coordenada y no valor decimal de 100,5. Pressiono Enter no teclado e a única função que eu devo realizar é determinar o raio. Vou usar um raio semelhante de 100 como o anterior e teclar Enter. Para visualizar, eu já havia ensinado que eu devo usar a função Z Enter e X Enter. Então, agora, para conhecermos as propriedades, basta clicar sobre o mesmo, botão direito, propriedades. Vejam que as coordenadas do centro do círculo estão registradas, o perímetro, diâmetro
e raio do círculo, bem como a área correspondente às unidades que foram desenhadas. Se as unidades foram em metros, que foram desenhadas esse círculo, essa área estará em metros. Se for em milímetros, estará em milímetros quadrados, e se for centímetros, estará em centímetros quadrados. Para metro, estaria em metros quadrados. Então, era isso. Essa é a função círculo, que será bastante interessante para uma série de outras atividades em desenho técnico. Obrigado.